Eu gostaria de pedir à amada igreja que permanecesse sempre em espírito de oração. Estivesse conectado com Deus nesse momento. Eu sei que, de repente, faltam 15 para as 7. Acredito que, se Deus assim permitir, até 8 horas no máximo, ou um pouquinho antes, a gente vai estar terminando. E eu gostaria de pedir um sacrifício da parte dos amados irmãos, a não ser aqueles que têm crianças, né? Quem sabe que criança está sempre, né, se mexendo, levantando. Não tenho nada contra, se precisar pode levantar, não tem problema nenhum. Mas você que, né, é adulto, se puder, na medida do possível, a não ser em caso de nós estiver sentindo mal, gostaria que você não se levantasse, não se movimentasse, mas que você estivesse aí no seu lugar, conectado com Deus. Né? Tem uma palavra que o Wallace usa muito, né, com a juventude. E estivesse intercedendo por aquelas pessoas. De repente, pessoas que ainda não tiveram um encontro com Cristo. De repente, aquelas pessoas que estão afastadas, né, se distanciaram de Deus. Então, que você estivesse nesse espírito de oração. Quando uma igreja ora, é uma igreja que está dizendo que depende de Deus. E Deus, ele começa a fazer maravilhas. Deus começa a fazer coisas grandiosas. E eu tenho certeza de que Deus, ele deseja fazer coisas grandiosas nesta igreja. Ele deseja usar cada um de nós. Você é importante no reino de Deus. Você é importante para Deus. A sua vida é importante para Deus. As nossas vidas são importantes para Deus. Ele demonstrou isso no seu amor, dando o seu Filho por cada um de nós. Então, deixe Deus, através do Espírito Santo, falar ao teu coração nesta noite. Né? Não fique atento de repente, ou reparando de repente a forma que eu vou falar, ou o jeito. Não, mas deixe o Espírito Santo. Né? De repente, muitas coisas que eu vou falar aqui, de repente você vai dizer, não, isso aí não serve para mim. Mas de repente uma única palavra, Deus pode usar essa única palavra e trabalhar no seu coração e no coração de muitas pessoas e vidas se renderem. Porque não sou eu, é o Espírito Santo. De repente algumas pessoas vão dizer, mas a mensagem está tão... Mas fique conectado, ore por aquelas pessoas, por a pessoa que está do seu lado. Talvez o que Deus quer falar nesta noite não seja para você, mas para a pessoa que está do teu lado. Mas que a palavra, para que a palavra alcance esta pessoa, nós precisamos estar conectados com Deus através do Espírito Santo. Nós precisamos estar em espírito de oração. Em espírito de oração. Então, permaneça nesse espírito de oração, para que Deus possa fazer maravilhas, para que nós possamos ver as maravilhas de Deus nesta noite. Abra a sua Bíblia, lá no livro de Êxodo, capítulo 13. Êxodo capítulo 13, a partir do versículo 17.
que diz assim a palavra de Deus, na versão que eu tenho aqui em mãos. Vamos fazer o seguinte, para que a igreja possa participar, vamos ler aqui, eu leio o versículo 17, os irmãos o 18, e assim até chegarmos ao versículo de número 22. Diz assim a palavra de Deus: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Leve então os meus ossos daqui. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Amém. Vou pedir o nosso irmão Wallace que esteja orando nesse momento. Senhor Jesus, nesse momento estamos aqui, Deus, diante da Tua palavra. Eu quero te pedir, Pai, que essa palavra, que é mais cortante que espada de 2 gumes, que penetra, Pai, os lugares aonde ninguém mais tem acesso, que separa, Pai, juntas e medulas. Pai, a Tua palavra que acessa células do nosso corpo que a gente nem sabia que existe. Pai, então nesse momento eu peço, Deus, que o Senhor toque a nossa alma com a Tua voz. Pai, que a gente possa sair daqui cheios, transbordantes da presença do Teu Espírito Santo. Pai, tira do nosso meio toda distração. Tira de nós todo sono, todo cansaço. Tudo aquilo, Pai, que talvez esteja do nosso lado ou na nossa mente para querer nos desconectar da Tua presença nessa noite. Pai, que a gente não perca essa oportunidade de ouvir a Tua voz mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de pensar com a amada igreja, com os irmãos, sobre o seguinte tema: a caminhada no deserto. A caminhada no deserto. Nós sabemos que após 400 anos, olha só, irmãos, 400 anos de escravidão no Egito, os israelitas, eles foram libertados por Moisés. Moisés foi um homem escolhido por Deus para tirá-los do Egito e conduzir aquele numeroso povo para a terra prometida, uma terra que mana leite e mel, uma terra chamada Canaã, uma terra que Deus já havia prometido aos antepassados de Moisés, que conduziria o seu povo para esta terra. Do Egito até Canaã era aproximadamente 425 quilômetros. Alguns estudiosos vão dizer que mais ou menos 500. E essa distância, mais ou menos de 425 quilômetros, de carro, você percorre em torno de, dependendo da velocidade, 3 horas e meia, 4 horas, aí talvez no máximo. E essa mesma distância, se você fizer ela a pé,
né, uma caminhada, aproximadamente, eu diria aí, levariam 40 dias. Então, do Egito até a Terra Prometida, né, mais ou menos aí, uma caminhada seria mais ou menos de 40 dias. Mas a murmuração daquele povo que saiu do Egito fez com que essa caminhada de 40 dias durasse 40 anos. Imagine, um percurso que poderia ser feito em 40 dias, o povo demorou 40 anos, percorrendo o deserto Sinai, até toda aquela geração de murmuradores perecerem no deserto. Né, daquela geração dos que saíram lá do Egito, apenas Josué, Caleb entraram naquela terra. O resto daquela geração pereceu todo mundo no Egito, por causa da murmuração, irmãos. Olha só o quanto a murmuração, ela é ruim na vida de um crente. Na vida daquelas pessoas que servem a Deus. Porque o murmurador, ele não consegue ver o poder de Deus. O murmurador, ele não consegue ver a ação de Deus. O murmurador, ele não entende o poder de Deus. O murmurador não entende por onde Deus quer e deseja conduzi-lo. O murmurador, ele jamais alcançará as bênçãos de Deus. Isso para cada um de nós está bem claro quando nós fazemos a leitura do livro de Êxodo e entramos um pouquinho ali em Levítico. Nós começamos a entender como a murmuração, ela é ruim, ela é destruidora, é um mal na vida daqueles que dizem que conhecem a Deus. Será que conhecem a Deus realmente? Será que realmente tem uma vida no altar de Deus? Aquela geração toda pereceu. Caminhada pelo deserto. Talvez neste momento a sua caminhada tenha sido um deserto, ou talvez tenha sido pelo deserto. Você não consegue ver o fim do túnel. Você não consegue ver uma luz no final do túnel. Talvez para aquelas pessoas que saíram ali do Egito, naquela caminhada ali pelo deserto, eles não conseguiam visualizar o que Deus tinha preparado para eles lá na frente. Eles estavam cegos espiritualmente. E talvez a sua caminhada tenha sido assim. Você está num deserto, você não consegue ver o que Deus tem preparado, o que Deus tem reservado para você lá na frente. E você começa a reclamar da situação que você está vivendo, ou pelas dificuldades que você está passando. Aí você começa a ver que o sonho está muito distante.
A esperança para você, de repente, já não existe mais. Porque os teus olhos estão vendados. As dificuldades têm aumentado a cada dia. E com isso parece que o final do túnel parece que nunca chega. Aquela luz lá no finalzinho, você não consegue ver mais. Porque as dificuldades estão aumentando. Os problemas estão vindo sobre sua vida. Você fica desesperado com toda essa situação. E para muitas pessoas, quão difícil é adorar a Deus quando estão passando por alguma situação difícil, quando estão passando por algum problema. Acham de repente que Deus se esqueceu dela. Mas como, Senhor? A prova está doendo, Senhor. Os problemas são grandes cada dia que passa. Ontem era minha esposa que estava doente, hoje é meu filho. Ontem eu estava trabalhando, hoje já não estou mais trabalhando. Aí começamos a reclamar, começamos a murmurar contra Deus. Você neste momento pode estar caminhando num deserto e não está mais suportando, não está mais aguentando. Se você ainda não crer nesse Deus, que nesta noite você possa crer nesse Deus, porque Ele é um Deus de milagre. Ele pode realizar um milagre na sua vida. Ele é luz na escuridão. De repente, o caminho que você tem trilhado tem sido o caminho de escuridão, de desespero, de medo. O meu Deus, o Deus que nós servimos, Ele é luz. E Ele está pronto para te ajudar nessa caminhada pelo deserto. É no deserto que Deus trabalha em nossas vidas. É no deserto que Deus trabalha em nossas vidas. O que você está fazendo no deserto? O que você está fazendo no deserto? Por que Deus te chamou para caminhar no deserto? O povo de Israel, quando ele saiu do Egito, não foi o povo que escolheu: Deus, eu quero ir pelo caminho do deserto. Não. Foi Deus que apontou a direção. Eu vou levar meu povo por aqui, por este caminho. Se você está nesse deserto, com certeza Deus ele quer fazer algo na sua vida. Tem algo na sua vida que Ele quer trabalhar. Existe algo em nossas vidas que precisam ser trabalhados ou trabalhadas por Deus. E Deus, Ele muitas vezes nos leva para o deserto para nos avivar, para nos despertar, para nos mostrar algumas coisas, ou para nos entregar algo. Foi no deserto que Deus fez, ou Deus fez algo, fez muitas coisas que em nenhum outro lugar nós vimos Deus fazer. E foi lá no deserto que Deus fez. Quando fazemos a leitura do livro de Êxodo, nós vemos quantas maravilhas Deus fez ali no deserto.
Foi no deserto que o povo recebeu a lei. Foi no deserto que o povo recebeu os 10 mandamentos. De repente a sua caminhada pelo deserto está sendo espinhosa. Sim, está sendo espinhosa, mas Deus está trabalhando na sua vida. Existe algo em nossas vidas que Deus quer trabalhar. E às vezes, quando não passamos por esse deserto, nos distraímos com tantas coisas. Não faça que nem o povo, aquele povo que saiu lá do Egito. Deus caminhou com aquele povo pelo deserto, porque Deus queria trabalhar algo na vida daquele povo. Deus tinha algo grandioso para aquele povo, mas aquele povo começou a reclamar porque estava caminhando pelo deserto. Eles não conseguiam ver a mão de Deus sobre toda aquela situação e começaram a murmurar. Você precisa entender o que Deus quer fazer em sua vida. Quais áreas da sua vida Ele deseja dar uma porção maior do Espírito dele. De repente nos acomodamos na posição que estamos. Não, eu estou bem espiritualmente, eu consigo ler a Bíblia todos os dias, eu consigo orar, eu consigo frequentar os cultos às quarta-feiras, né? Consigo fazer uma vez ou outra, consigo estar com os irmãos no evangelismo, consigo estar domingo na igreja pela manhã e à noite. Será que Deus só quer isso? Ou somente isso de nossas vidas, da sua vida? Será que Deus não tem algo a mais para cada um de nós? Será que não existe algumas áreas de nossa vida que Deus quer trabalhar, que Deus quer nos usar para a honra e glória dele? Talvez essas coisas vão acontecer quando nós passarmos a entender que no deserto Deus quer trabalhar em nossas vidas. Que nos problemas, nas dificuldades que nós temos passado, Deus quer trabalhar algo em nossa vida. Porque Ele está no controle de todas as coisas. Se aquele povo que saiu lá do Egito entendesse que Deus queria trabalhar algo na vida deles, eles talvez não murmurassem tanto. Eles talvez alcançariam a promessa de Deus que era entrar na terra prometida. Nós também estamos a caminho da terra prometida. Há algo lá nos céus esperando por cada um de nós. Há uma morada lá no céu esperando por cada um de nós. Existe algo grandioso guardado para cada um de nós lá na eternidade ao lado de Deus. E é triste quando vemos pessoas se abandonando este caminho, pessoas se envolvendo com as coisas deste mundo e se esquecendo da morada que está prometida para aqueles que permanecerem firmes até o fim. No deserto, Deus queria trabalhar algo na vida daquele povo. Mas aquele povo não entendeu. Deus, Ele deseja te usar. Mas você precisa dar liberdade ao Espírito Santo. Nós precisamos dar liberdade ao Espírito Santo. Nós precisamos permitir a ação do Espírito Santo maior em nossa vida. Paulo, lá no livro, acho que se não me falha a memória, do Filipenses, ele diz, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo. Para sermos usados por Deus, precisamos estar cheios do Espírito Santo. E Deus quer fazer isso hoje. Deus quer fazer isso agora com cada um de nós. E o que é necessário para suportarmos
a caminhada no deserto. O que é necessário para suportarmos a caminhada no deserto? Lembra, estamos caminhando pelo deserto. Agora, o que é necessário? Talvez você esteja carregando coisas que não são necessárias. Eu não sei o que você está carregando. Eu não sei o peso que está sobre sua vida. Eu não sei o peso que está sobre você. Eu não sei as suas responsabilidades. Mas Deus sabe. Mas talvez você esteja carregando coisas que não são necessárias. No deserto, não tem um shopping. Não tem onde você comprar sapato. Não tem onde você comprar, de repente, uma camisa, um vestido, uma saia. Mas a roupa e a sandália daquele povo que saiu lá do Egito durante 40 anos, o sapato não se desgastou. A roupa não envelheceu. De repente, você, durante um ano, uma blusa já não serve mais para usar, porque já está desbotada. De repente, aquela calça jeans já começou a aparecer alguns furos, já está velha. O sapato já está descolando, está com aquela boca de jacaré na frente, você tem que passar um pouquinho de cola para aguentar mais um pouquinho. Mas olha o que Deus fez na vida daquele povo. Mesmo o povo murmurando contra Deus, mesmo o povo toda hora reclamando daquela caminhada, desejando muitas vezes voltarem para o Egito, né, encostando Moisés na frente, Moisés, lá no Egito nós tínhamos carne, nós tínhamos comida, nós tínhamos água, e aqui no deserto nós não temos nada, Moisés, está faltando tudo. Mas o povo não conseguia ver que o sapato não estava se desgastando. A roupa não estava assim, não estava ficando velha, não estava ficando desbotada, não estava furada. Às vezes Deus tem feito algo em nossas vidas e nós não temos percebido porque estamos almejando coisas maiores, coisas grandes. Às vezes olhamos para a vida de Jó e vemos o quanto Jó era abençoado por Deus. A Bíblia diz que o Jó era um homem rico. Quem aqui não gostaria de ter a riqueza de Jó? Quem aqui não gostaria de ter os bens que Jó tinha? Eu acredito que todos gostariam, todos queriam. Mas será que todos queriam passar pelo deserto que Jó passou? Jó perdeu todos os seus filhos. Morreram todos. Alguém aqui quer que seu filho morra? Alguém aqui quer perder os seus filhos? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Aquele povo que saiu lá do Egito, eles não conseguiam ver as bênçãos de Deus sobre a vida deles. Eles toda hora faziam referência ao Egito. Deus estava conduzindo aquele povo para algo grandioso. Da mesma forma, nós hoje estamos sendo conduzidos para a terra prometida, para os céus. Deus estava fazendo a mesma coisa com aquele povo, mas aquele povo só reclamava. Eles
saíram lá do Egito, de repente levando algumas coisas em sua mente, coisas que estavam impedindo deles verem e ouvirem a voz de Deus. Eles estavam cegos pelas coisas do Egito. É triste quando vemos pessoas, hoje em nossos dias, cegas pelas coisas deste mundo. Onde as coisas desse mundo se tornam mais prazerosas do que estar na presença de Deus. Se esquece de que um dia nós não estaremos mais aqui nesta terra. A nossa caminhada aqui, ela é passageira, ela é rápida. No máximo, 100 anos para cada um. Depende para aqueles que nasceram hoje. Se pela misericórdia de Deus chegarem até lá. Nós que já passamos dos 50, falta pouco. Falta pouco. Mas, infelizmente, muitas pessoas estão igual aquele povo no Egito. Estão carregando sobre si coisas que não são necessárias. No deserto, não tinha água. Mas Deus tirou a água da rocha. Aquele povo começou a reclamar: Moisés, tu nos tirou lá do Egito para morrermos de sede aqui nesse deserto. E Deus tirou a água da rocha para matar a sede daquele povo. E mesmo assim aquele povo ainda permanecia um povo de coração endurecido, um povo ingrato. Quantas coisas Deus já tem feito em nossas vidas. Olha a bênção de você estar aqui nesta noite. Quantas pessoas gostariam de estar sentadas aí onde você está? Quantas pessoas, de repente, gostariam de estar usando essa camisa, ou essa saia, esse vestido que você está usando, calçando esse sapato que você está usando? Quantas pessoas gostariam de ter uma família igual à sua? Quantas pessoas gostariam de ter um filho, para chegar em casa e poder abraçar este filho e dizer: filho, eu te amo? Quantas pessoas gostariam de ter uma esposa, um esposo? Quantas pessoas, de repente, gostariam de ter o emprego que você tem? E estão mendigando pela rua. Quantas pessoas gostariam de ter o lar que você tem, ou que cada um de nós temos, onde nos acolhermos do frio, da chuva? E às vezes não conseguimos ver essas bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Começamos a reclamar, somos iguais àquele povo que saiu do deserto. Senhor, mas eu queria isso, Senhor, mas esse carro já não está bom, Senhor, essa casa já não está boa, Senhor, E começam a dizer: Senhor, esse emprego já não está bom, não quer dizer que você não deva fazer algo para ser melhor a cada dia, sim, mas esse não é o nosso objetivo aqui na terra, irmãos. Esse não é o nosso objetivo aqui na terra. Essa não é a nossa missão. Tendo, porém, o que comer, o que vestir, irmãos, já devemos estar satisfeitos com isso. Porque a nossa morada eterna não é aqui na terra. Existe algo grandioso preparado para cada um de nós. E aquele povo que saiu do deserto não conseguia entender que a morada deles não era ali no deserto. Eles não iam passar a vida toda ali no deserto, porque Deus havia prometido algo grandioso para eles, mas eles não estavam conseguindo ver isso. Não estavam conseguindo ver que existia algo grandioso para cada um deles. Talvez você não esteja conseguindo ver vitória no deserto. Talvez você não está suportando mais. De repente você está pensando: pastor, você fala isso porque você não está passando o que eu estou passando. Pastor, você fala isso porque você não está enfrentando o que eu estou enfrentando.
Pastor, você fala isso porque tu não sabe como é as coisas lá em casa, pastor. Eu não sei, irmãos. Mas eu conheço Deus que sabe. Eu conheço um Deus que sabe e um Deus que pode mudar a situação lá no seu lar. Um Deus que pode transformar a sua tristeza em alegria. Um Deus que pode curar as tuas feridas. De repente você está ferido por tantas coisas. E o Deus que eu conheço, Ele pode curar essas suas feridas. E Ele está disposto a fazer isso. Ele está disposto a curar a sua ferida. Talvez você não está suportando mais, porque de repente você está igual aquele povo lá no deserto. Reclamando, 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 reclamando e reclamando. E deixando de confiar em Deus. Precisamos entender que o Deus que criou os céus e a terra e o mar, Ele pode suprir todas as nossas necessidades no deserto. O Criador de todas as coisas, o Deus que nos formou, irmãos, nessa sua caminhada pelo deserto, Ele pode suprir todas as suas necessidades. Foi assim com o povo. O povo reclamava de água, toma água. O povo reclamava de fome, toma comida. Talvez você não está suportando mais. Sabe por quê? Você está preocupado com essas coisas. O que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Quanto a Bíblia nos diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, irmãos. Todas estas coisas serão acrescentadas. Não estou dizendo que você deve ficar de braço cruzado, não. Eu estou dizendo para você que nós precisamos confiar na providência divina. Nós precisamos confiar em Deus. Não precisamos nos desesperarmos. Porque estamos caminhando, estamos passando pelo deserto. Essa dificuldade, esse problema que você está vivendo, isso é passageiro, irmãos. Isso é passageiro. De repente Deus está dizendo para você: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Mas você está dizendo lá no seu coração: mas eu não quero só a sua graça, Senhor. Eu quero sair dessa situação, Senhor. A sua graça para mim não está bastando, Senhor. Isso, começa a murmurar mesmo. Que de repente sua situação vai ser igual àquela situação, vai acontecer com você igual aconteceu com aquele povo lá no deserto. E Deus não deseja isso para a sua vida. Deus não deseja isso para você. Deus, Ele quer que você confie nele. Ele quer que você se desprenda das coisas deste mundo e confie nas providências espirituais para a sua vida. Quando nós nos concentramos muito nas coisas desse mundo, começamos a buscar muitas coisas desse mundo, nos desviamos das coisas espirituais. Não conseguimos ver aquilo que Deus quer acrescentar em nossa vida, que vai ser bênção não só para nós, mas vai ser bênção para a nossa família, vai ser bênção para o nosso vizinho, vai ser bênção para a nossa igreja. Mas às vezes estamos carregando coisas que não são necessárias. Quantas pessoas estão carregando feridas? Quantas pessoas estão carregando sobre si o peso da culpa, o peso do pecado? Quantas pessoas já não estão mais suportando o peso da sua cruz? Convide Jesus. Faça um convite a Cristo, fazendo: Cristo, Jesus, eu preciso de Ti.
Eu não estou aguentando mais. Me ajude. Dobre os seus joelhos. Peça ajuda a Deus. Fala, Senhor, me ajude. Eu quero uma mudança. Eu não quero ficar mais carregando este peso sozinho ou sozinha. Precisamos entender que o Deus que criou os céus, a terra e o mar, Ele pode suprir todas as nossas necessidades. Para que tenhamos vitória no deserto, precisamos passar pela consagração. Quando Deus está conosco no deserto, a vitória é certa. Quando Deus está conosco no deserto, a vitória é certa. Com quem você tem estado no deserto? Com quem você tem estado no deserto? De repente você vai dizer, não, pastor, não se preocupe, no deserto eu estou com a minha esposa. Pastor, não se preocupe, no deserto eu estou com a minha mãe. Pastor, no deserto eu estou com meu pai. Para vencer o deserto que você se encontra, você precisa estar com Deus. Você precisa estar com Deus. E o estar com Deus vai exigir de cada um de nós abrirmos mão de algumas coisas. De repente você não está disposto ou disposta a abrir mão destas coisas. E não abrir mão destas coisas, talvez o deserto em sua vida possa muitos e muitos anos. Talvez você diga, pastor, como eu posso, o que eu posso fazer para ser um vitorioso nesse deserto, uma vitoriosa nesse deserto? Primeiro, renuncie à sua própria vontade. E segundo, se submeta à vontade de Deus. Aí você vai perceber que as coisas vão começar a mudar na sua vida. Você vai perceber que esta caminhada num deserto não está tão deserta assim, porque Deus está com você. Deus não vai te tirar do deserto para te dar a vitória. Deus, Ele vai te dar a vitória no deserto. O povo de Israel, muitos ficaram para trás. Mas Deus, Ele não quer te deixar para trás. Ele não quer que você pereça no deserto. Existe um plano de Deus para a sua vida, para que Ele te conceda a vitória no deserto. E foi assim com aqueles que confiaram em Deus ali no deserto. Deus tinha um plano para aquele povo. Deus tinha algo grandioso para aquele povo. E para você também, Deus tem algo grandioso. Existe algo muito especial para a sua vida. Deus, Ele está preocupado com a sua situação.
Não pense que você está sozinho ou sozinha. Deus tem olhado por você, para você. Da mesma forma do texto que nós lemos no início, lá de Êxodo, no capítulo 3, que Deus ele viu a aflição daquele povo. Deus ele começou a sentir a dor daquele povo. E ele enviou Moisés e Arão para libertar aquele povo. E da mesma forma, Deus tem olhado para a sua situação. Ele tem olhado para a sua aflição. E existe um plano de Deus para você que está no deserto. E esse plano de Deus está registrado lá em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O desejo de Deus nesta noite é dar a você a vida eterna. O mar das dificuldades vão se abrir diante de você. Sabe por quê? Porque o Rei dos Reis está com você. Porque Deus está com você. E até quando você vai permanecer com o seu coração endurecido? Até quando você vai dizer não para Deus? O que é a nossa vida? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 1 hora. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 hora. Então esse plano de salvação de Deus, esse convite de Deus é para você hoje, agora. Porque Deus está preocupado com você. Deus está preocupado com você. Porque se você partir hoje sem Cristo, sem se consertar com Deus, o destino da sua alma será muito triste. E Deus não quer isso para você. Deus não quer isso para você. Ele quer conceder a você vida eterna. Ele quer conceder a você vitória. Ele quer caminhar junto com você. Que Deus quer fazer na sua vida hoje, eu tenho certeza que você vai sair daqui pulando, gritando e glorificando a Deus. Porque Ele vai fazer você passar por esse deserto, mas com vitórias em nome de Jesus. Então, para que essa vitória seja completa em sua vida, você precisa se render a Cristo Jesus. Infelizmente, irmãos, na caminhada pelo deserto, sem Cristo, você vai ficar para trás. Você vai ficar para trás. E Deus, Ele não quer te deixar para trás. Ele quer pegar você pelas mãos, dizer: meu filho, eu estou com você. E com certeza, você vai vencer todas as barreiras. E o convite de Deus para você nesta noite é para que você abra o seu coração e se renda a Ele e reconheça esse amor dEle por cada um de nós. Esse amor dEle por você. De repente você vai dizer: mas pastor, minha vida está toda errada. Estou fazendo tantas coisas erradas. Mas o convite de Deus é para que você venha da forma que você está. Venha do jeito que você está. Não se preocupe com amanhã. Não se preocupe, com o que a sua esposa, o seu esposo, o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu vizinho vai falar. Porque você está no deserto. Você está precisando de ajuda.
E o convite de Deus é para que você deixe Ele te ajudar. E para que Ele possa te ajudar, você precisa reconhecer Cristo Jesus como Salvador de sua vida. Neste momento a igreja está orando por você, está intercedendo por você. Existe uma música no cantor cristão, que ela tem uma letra que diz assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Então, o primeiro convite de Deus nessa noite é para você que ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, vai sentir o toque do Espírito Santo em seu coração. Eu gostaria que você levantasse a sua mão para que nós pudéssemos orar por você, orar pela sua vida. Você que ainda não aceitou a Cristo, mas gostaria de fazê-lo neste momento. De repente para você vai ser difícil vir aqui à frente, então não vou pedir para você vir aqui à frente, mas eu gostaria de conhecer você para que pudesse orar pela sua vida, para que você possa sair desse deserto. Alguém nesta noite gostaria de entregar a sua vida a Cristo Jesus? Não tenha vergonha de levantar as suas mãos. Cristo, ele não teve vergonha de abrir os braços dele ali na cruz do Calvário, e ter suas mãos pregadas naquela cruz, seus pés, derramar o seu sangue por cada um de nós. Ele não pensou duas vezes. Ele fez isso por amor. E ele pede que cada um de nós reconheçamos esse sacrifício, manifestando, levantando nossa mão e dizendo: olha, eu quero esse Jesus na minha vida. Eu quero esse Jesus. Alguém nessa noite? Jonathan, está se reconciliando, Jonathan? Jonathan está pedindo a sua reconciliação com Cristo. E eu gostaria de continuar esse convite para você, de repente, que nós estava também trilhando esse mesmo caminho, de repente, que o Jonathan estava trilhando. Uma pessoa que conhecia Jesus, conhecia Deus, e entendeu que precisa ter uma vida no altar de Deus, que precisa deixar Deus controlar a vida dele. De repente, em algum momento, você se afastou da presença de Deus. Por alguns motivos, alguns problemas aconteceram em sua vida, e você se afastou de Deus. Mas você hoje sentiu no seu coração o desejo de se reconciliar com Deus. Se você está nessa situação, eu gostaria que você levantasse também a sua mão para que nós pudéssemos orar por você, orar pela sua vida. Há mais alguém nesta situação que gostaria que nós orássemos pela sua vida? Não deixe essa decisão para amanhã. Não deixe para depois. Alguém nesta noite gostaria, mas alguém gostaria de se reconciliar com Deus nesta noite? De repente você está falando: o pastor está insistindo tanto, pastor, está insistindo tanto. Não, porque eu sei que há uma batalha espiritual muito grande, irmãos. Há uma batalha espiritual muito grande. E às vezes nós precisamos insistir nesta batalha espiritual. Gostaria de perguntar mais uma vez: mais alguém gostaria de se reconciliar com Cristo nessa noite? Não havendo, nós vamos orar. E logo depois da oração, eu vou pedir ao pastor Robson que ele venha aqui à frente. Ele vai estar impetrando a bênção apostólica. E nós estaremos encerrando o culto nesta noite. Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer a Deus pela sua vida, por você estar aqui conosco nesta noite, por você fazer parte desse momento de adoração a Deus. Nosso muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, vocês que são membros de outras igrejas. Nosso muito obrigado. Leve um abraço da nossa igreja, da nossa juventude, dos senhores, das senhoras, do nosso pastor, para o seu pastor, para a sua igreja. Muito obrigado pela presença de vocês aqui
nesta noite. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por tudo que tem feito em nossas vidas, ó Pai. Agradecemos a Ti, ó Deus, por cada vida, ó Pai, que se fez presente nesta noite aqui na Tua casa, ó Pai, para Te adorar, para Te servir em espírito e em verdade, ó Pai. Deus querido, Tu conheces cada um, ó Pai, desde o deitar até o se levantar, ó Pai. Tu sabes, ó Pai, o deserto que cada um tem passado, ó Deus. Deus querido, eu peço, ó Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, que Tu vá de encontro à necessidade ali no deserto, ó Pai. Toma em Tuas santas e poderosas mãos, ó Pai. Cobre, ó Deus, com Teu manto santo, ó Pai. Derrama, Pai, uma porção dobrada do Teu Espírito sobre a vida de cada um, Pai. Tome, Deus querido, santas e poderosas mãos, ó Pai. Abençoe, ó Pai. Que esta semana, ó Pai, seja uma semana de vitória, ó Pai. Que esta semana, ó Pai, seja uma semana, ó Pai, de reconciliação contigo, ó Pai. Que nesta semana, Pai, seja uma semana, Pai, de derramamento de vidas no Teu altar, ó Pai. Que essa semana, Pai, seja uma semana em que portas de empregos vão se abrir, ó Pai. Que essa semana, Pai, seja uma semana, Pai, que vidas serão libertas da garra do inimigo, ó Pai. Que esta semana, ó Pai, seja uma semana, ó Pai, em que Tu sejas glorificado através de tudo aquilo que nós viemos a fazer, ó Pai. Deus querido, nos abençoe e continue cuidando de cada um de nós, ó Pai. Não retire de nós, ó Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu amor, ó Pai. Nos abençoe, ó Pai, e que possamos ser bênção na vida de outras pessoas, ó Pai. Para que as pessoas, ó Pai, ao passarem perto de cada um de nós, ó Pai, não venham ver nós mesmos, meu Deus, mas possa ver Cristo Jesus através de nossas ações, ó Pai. Muito obrigado por tudo, ó Pai. É a oração que eu te faço neste momento, em nome de Jesus, em perdão dos nossos pecados. Amém e amém.